Muito boa tarde, estimados irmãos e irmãs. É para mim uma alegria muito grande estar aqui e quero agradecer à Igreja Batista de Alcobaça e ao seu amado pastor Alberto Carneiro, pelo amável e honroso convite que me dirigiu para estar convosco nesta celebração festiva de tão alto significado. 60 anos não são 60 dias. E grande parte deste percurso nós o temos acompanhado com as nossas orações e a nossa gratidão a Deus. Pois nunca me esqueço que ainda quase nos primórdios do trabalho aqui, eu de Leiria, seminarista, vinha com colegas a participar em cultos e até, enfim, ter parte neles pelo testemunho e pela pregação. É, pois, uma bênção estar aqui e damos muitas graças a Deus por aquilo que Deus tem vindo a fazer ao longo destes todos anos todos. Tem sido tanto e tão bom. E a Igreja se renova e se restaura e cresce e se desenvolve e toca vidas e contribui para que o Espírito Santo transforme vidas. Esta é uma bênção maravilhosa. Eu não sei até que ponto os irmãos, neste momento do programa, ainda têm paciência e ouvidos para me acompanharem durante estes momentos quase finais. Mas, de facto, é uma grande oportunidade que o Senhor me concede. E eu quero convidar-vos a abrir a Santa Palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, e enquanto os irmãos abrem, aproveitar a circunstância para vos transmitir as saudações, e isso me foi pedido por parte do pastor Marcos Ferraz, as saudações da minha igreja, a Igreja Batista da Amadora, saudações muito cordiais e calorosas, e naturalmente que também as minhas. E parabéns também para o vosso amado pastor, porque hoje também faz anos. Foi consagrado ao Ministério da Palavra faz precisamente um ano. Que Deus o continue a abençoar e a usar com toda a sua família. Não sei como é possível, vivendo no Porto, trabalhando na Figueira da Foz, e estar aqui todas as semanas para servir ao Senhor. Que Deus possa abençoar-vos rica e poderosamente. Isso não é demais, os que puderem, é apenas para fazermos um pouco de exercício e estarmos mais predispostos para ouvir. Fiquemos de pé, por favor, e acompanhemos a leitura da palavra. Romanos, capítulo 3, versículos 22 a 26. Justiça de Deus, que é mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que Ele mesmo seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Possa Deus abençoar a sua palavra. Tenha a bondade de sentar, irmãos. Nós todos sabemos que os últimos tempos não são tempos propícios ao culto das coisas sagradas, ao culto das coisas espirituais. Vivemos tempos em que os corações não estão tão abertos para as coisas divinas, em que a palavra de Deus não chega tão longe e tão fundo, em que nós sentimos que o mundo, a secularização, o materialismo vão imperando e se torna cada vez mais difícil nós chegarmos aos corações das pessoas com a palavra da vida. Irmãs e irmãos,
nós temos uma bênção extraordinária em tempos bem difíceis para fazer avançar o reino de Deus na face da terra. Nunca como antes e, sobretudo, até a nossa juventude, estudando nas nossas escolas totalmente secularizadas, recebendo doutrina que é contrária à da santa palavra de Deus. Nunca como agora. Para elas houve tanta pressão, tanta dificuldade, tanta luta. E sobreviver nestes tempos assim, e permanecer a integridade da fé, a integridade do caráter, a moral cristã, não é fácil. Por isso, irmãs e irmãos, nós todos somos convocados a orar diariamente, uns pelos outros, pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, para que permaneçam firmes na fé e para que, de facto, possam ser os garantes da continuidade gloriosa desta Igreja preciosa e de todas as demais. Esta é uma das missões, talvez mais importantes, que a nossa Igreja, que esta Igreja e todas as igrejas têm. Esse ministério de oração a favor uns dos outros, para que possamos vencer todas as barreiras, transpor todas as dificuldades e alcançar almas para Cristo. A Bíblia é uma história só. E é uma história muito simples. Parecerá complexa e difícil. Somos convocados a lê-la inteira com muita regularidade ao longo do ano ou dos anos, para termos dela uma visão global e para situarmos cada uma das suas partes no seu todo e sermos enriquecidos e abençoados perante um texto qualquer da sua palavra. Irmãs e irmãos, a história que a Bíblia nos conta, como dizia, é uma história simples. Esta é a história da redenção de Deus. Esta é a história que nós temos, narrada e cumprida na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Da origem da criação do mundo e da vida, até a nova criação na eternidade, bem, tudo afinal se reduz em 5 pontos. Na criação, a vida é boa. Deus criou o mundo e todas as coisas e face ao resultado de cada dia, a sua palavra foi sempre a mesma e viu Deus que era bom. E 6 vezes esta expressão se repete, até que uma 7ª vez se repete na plenitude da criação de todas as coisas, incluindo o próprio homem. E Deus diz, e viu Deus que tudo era muito bom. Que tudo era muito bom. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus o criou puro, perfeito, inocente, preparado para a vida e não para a morte, preparado para a eternidade sem experimentar a morte, para viver em felicidade e bem-aventurança e paz com o seu Senhor. Na queda, o pecado, a maldição e a morte entraram na história e estragaram tudo. O homem desobedeceu à lei de Deus. O homem cedeu às insinuações do adversário, a antiga serpente, o dragão, que é o diabo. O homem deixou-se seduzir e levar ao ponto de destruir a sua própria vida e o seu próprio destino. E a partir daí, face à queda, Deus tem um problema.
Porquê? Porque Deus é amor. E porque Deus é justiça e santidade. Porque sendo amor, Ele não pode deixar sem uma oportunidade o homem caído. Porque Deus é justiça e santidade, Ele tem de condenar o pecador e cumprir a sua palavra. E nós assistimos ao longo de milénios ao percurso desta triste história, até que vem a redenção e ela se cumpre. Na redenção, graças ao infinito amor de Deus, Cristo entra neste mundo. Na plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Com o custo da sua própria vida, Ele providenciou o resgate, a redenção. Ele pagou o preço que nós haveríamos de pagar pela eternidade eterna. E na cruz do Calvário deu a sua vida para salvar a nossa. Na regeneração, todo aquele que crê e confessa o Senhor Jesus recebe uma nova vida, recebe uma nova esperança, recebe um novo sentido de viver e uma nova maneira de encarar todas as coisas para a glória de Deus. E na consumação, nessa quinta parte da história, sabemos que Cristo virá a segunda vez para restaurar todas as coisas, em novos céus e nova terra em que habita a justiça. Todas as literaturas dos povos assentam nesta mesma estrutura. A realidade da vida humana, desde a sua origem até o seu fim. Normalmente, uma peça literária, as tragédias antigas e também recentes, os romances e as novelas, começam com tudo bom, se desenrolam com uma série de enredos, de problemas, de complicações e, de uma maneira geral, tudo termina bem. Inspiraram-se nesta verdade central, que é, no fundo, a história simples e singela da Bíblia, da Palavra de Deus. Tudo começou bom, tudo começou bem, o pecado estragou tudo, mas Deus providenciou uma eterna redenção. E todo aquele que crê e recebe a graça divina é regenerado pelo Espírito Santo e entra numa nova experiência de vida. Como diz a Escritura, se alguém está em Cristo, uma nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E a partir daí o que nos espera é o reencontro em círculo com o princípio, na consumação de todas as coisas. Falam as literaturas dos povos da ideia do eterno retorno, em outros termos, com outra linguagem, com outras intenções. Mas o facto de que a história humana pode até ser uma linha reta, como parece, mas como Einstein demonstrou, toda a linha reta, afinal, é uma linha curva. Porque a linha reta à volta da Terra, que é curva, acaba por ser curva também. E desde a origem, esta volta se dá toda, até que o fim se reencontra com o princípio, em novos céus e nova terra em que habita a justiça, e nós nos reencontramos no paraíso perdido, para a glória eterna de Jesus. Esta, irmãs e irmãos, é a poderosa história da redenção. O preço de uma vida divina que se fez humana. E este preço que Cristo deu na cruz do Calvário é o preço que nós haveríamos de pagar, como já disse. E todo aquele que confessa o Senhor e entrega a sua vida e o seu destino e se abandona por completo nas mãos do Divino e se entrega à graça de Jesus, o que Ele fez no Calvário também foi por mim, também foi por vós, também foi por todos os que confessam o nome de Jesus para a sua eterna redenção. Esta promessa da redenção
foi feita na antiguidade a Abraão. E tu serás uma bênção. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. A redenção é uma esperança presente em todo o Velho Testamento. E basta nós olharmos para a vida de um homem como foi Ló e a sua desgraça, e depois para a vida de Jó. E este homem, Jó, que sendo tão rico e poderoso na terra, tudo perdeu, até a própria saúde. E no auge da sua tragédia e da sua desgraça, ele diz estas palavras. E ele proclama de uma forma tão simples, tão clara, mas tão tocante também. Eu sei que o meu, qual é a palavra? Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e mesmo depois de a minha vida ter sido destruída no pó, de novo vivo. Eu sei que voltarei a ver a Deus. Já pensaram na força impressionante destas palavras, irmãs, irmãos, meus caros amigos? O Redentor veio na plenitude dos tempos, como já referi. Na plenitude dos tempos, diz a palavra de Deus, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei e os fazer filhos por adoção de Deus Pai e seus irmãos, pela graça redentora que Ele próprio realizou. Ele não veio, como diz, para ser servido. Ele veio para servir e para dar a sua vida pelos pecadores, para a salvação dos homens. E diz-nos ainda mais a Escritura que Deus comprou a sua igreja. Diz o apóstolo Paulo, a certa altura, em conversa com os pastores das igrejas, quando se reuniu em Mileto com todos as da grande área de Éfeso e não só, a certa altura ele diz: o Espírito Santo constituiu-vos bispos e pastores para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E quando o apóstolo Paulo, querendo ajudar em situações muito difíceis a igreja de Corinto, a certa altura lhe dirigiu também estas palavras: ou não sabeis que vós sois o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós e que não sois de vós mesmos? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, porque fostes comprados por bom preço. Foi este preço que Jesus pagou no Calvário. E olhando nós para estes textos muito abreviadamente, na carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 22 a 26, há 3 palavras que aqui se destacam e sobre as quais eu desejaria refletir por alguns momentos. Diz-nos o versículo 22, a primeira palavra é justiça. Justiça de Deus, que é mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois nós sabemos que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Destituídos da glória de Deus significa ficam, por mais que se esforcem, por melhores que sejam as suas boas obras, por maior que seja o seu grau de mérito, ficam sempre aquém. Essa é a ideia central. Todos pecaram e por mais que façam, estão sempre aquém da glória de Deus. Imaginemos que na Torre de Belém, 7 homens dos mais qualificados nadadores do mundo se atiram à água no Rio Tejo porque decidiram nadar até a Ilha da Madeira. Quantos é que lá vão chegar? Nenhum. 0.
Um fica aqui, outro ali, outro além, outro além. Todos ficarão pelo caminho, mas ninguém, por mais que se esforce, lá chegará. Não é pelas obras que nós somos salvos. A palavra de Deus diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é uma graça divina, é dom de Deus, para que ninguém se glorie em si mesmo, porque nós fomos remidos para as boas obras. Somos feitura sua e fomos preparados para as boas obras, pelas quais nós podemos, afinal, glorificar o nosso Deus. Justificação é uma palavra que só na carta aos Romanos, ela e todos os seus derivados, se repete cerca de 60 vezes, em 16 capítulos. Uma palavra-chave tremenda. O pecado, irmãos, é a suprema tragédia do homem, do ser humano. E só Deus, efetivamente, pode resolver esta tragédia. Ele a resolveu não com uma tragédia, mas com uma graça, com uma dádiva. Jesus Cristo, a morte dele não foi uma tragédia. Às vezes confundem-se estas coisas. Ele disse, ninguém me tira a vida, eu de mim mesmo a dou. Eu dou-a para tornar a recebê-la de volta. Eu dou-a por amor. Eu dou-a por esta causa de buscar e salvar o que se havia perdido. E esta é a graça divina que tocou as nossas vidas, que remiu as nossas almas, que nos fez novas criaturas. Justificação. O que significa isto, afinal? É a justiça de Deus que se torna justificante e não condenatória. É a justiça de Deus que passa pela pessoa de Jesus Cristo, como nos diz o capítulo 4 adiante, que recebeu sobre si, sobre ele, a ele foram imputados os nossos pecados, para que ele imputasse a nós a sua graça redentora. Transportaram-se de nós os pecados para ele e dele para nós a sua graça, o seu favor, o seu perdão, a sua bondade, a sua misericórdia, de sorte que todo aquele que crê e confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pode ter a certeza absoluta de que quando passar deste mundo para além, para o além, vai diretamente para a presença de Deus no céu. Tem nos portais da eternidade o Senhor Jesus de braços abertos, a dizer-lhe, vem, bendito do meu Pai, no pouco foste fiel, no muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Tudo isto, portanto, é possível por esta outra palavra que acompanha a justificação. O versículo 24 diz, justificados gratuitamente pela sua graça. Pela graça sois salvos por meio da fé, diz Paulo aos Efésios. Nós não somos salvos pela fé. A fé é um meio que nos transporta à graça divina. A fé é esse favor de Deus que Ele coloca em nossos corações e que nos abre para o divino. E nos dispõe, nos disponibiliza a receber a sua graça, a compreender o seu amor, a ser transformados por essa vida nova, a nos tornarmos nele novas criaturas. Graça. Às vezes nós confundimos tudo. Os irmãos têm aqui, diante de vós, Deus é amor, Deus é luz. Muitas igrejas, durante muito tempo, usaram apenas ter, a igreja da Marinha Grande tinha, a igreja de Queluz tem, muitas igrejas têm esta expressão pura e simples, Deus é amor. E quantas vezes nós nos habituamos e rehabituamos a esta consciência de que Deus é amor, que nós próprios deixamos esmorecer a nossa fé, deixamos abrandar o nosso caráter, a nossa conduta, os nossos princípios, os nossos valores, nos deixamos resvalar e transformar à semelhança do mundo. Afinal, quem nos está a moldar é o mundo e não é Cristo.
E esta é a tragédia de muitas igrejas hoje em dia e de muitos cristãos em cada igreja, infelizmente. É bonito dizer eu sou crente. É bonito agarrar na Bíblia ao domingo, pô-la debaixo do braço, muito bem vestidinhos, ir à igreja armados em santos. Mas, queridos irmãos, como dizia um pastor que foi vítima do nazismo e permaneceu preso na Holanda até à morte, Bonhoeffer. Ele escreveu um livro e diz muito claramente: não pode a nós custar barato aquilo que a Deus custou tão caro. Se a Deus a minha salvação custou o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, não pode a mim ser barato. O que a palavra de Deus diz é isto: sendo justificados gratuitamente pela sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É verdade. Eu até reconheço que esta palavra gratuitamente nem está tão bem traduzida assim. Seria melhor se fosse traduzida por imerecidamente, dorean, dom, dádiva, graça, pela graça maravilhosa de Deus, como um dom divino, o dom inefável que é Jesus Cristo e que veio, sendo justificados imerecidamente pela sua graça. É de graça porque não nos custa nada. Mas eu não posso brincar com esta graça. Todo verdadeiro convertido e transformado e lavado pelo sangue de Jesus. Ele não sente que não tem outra maneira de adorar a Deus, se não curvar-se diante do divino. Viver para a sua honra e glória. Levar o seu estudo na escola, o seu trabalho no emprego, a sua liderança como empresário, ou como médico, ou como educador, ou como advogado, ou engenheiro, arquiteto, ou qualquer outra coisa. Mas essa profissão é uma missão, é um espaço de missão. E nós nos sentimos no mundo como sal da terra, como luzes do mundo, no mundo, para veicular essa luz que é natural e é divina. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus, que Ele faz projetar na nossa vida como o sol na lua. A lua transmite luz para a terra, não porque a lua tenha luz em si mesma. Eu transmito luz para o mundo, não porque eu tenha luz em si mesmo, em mim mesmo. Eu tenho luz, vós sois a luz do mundo, porque a luz divina se projeta em mim e eu a reflito. Eu sou reflexo desta maravilhosa luz de Deus. E que bênção, queridos irmãos, é nós nos sentirmos parte desta família admirável que é a família de Cristo. Outra palavra, e vou avançar rapidamente no versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue, quer dizer, pelo derramamento do seu sangue como propiciação. Propiciação é uma palavra muito vulgar nas Escrituras do Velho Testamento. Representava o sacrifício, o derramamento do sangue. O derramamento tirado da vítima, derramado sobre o povo, ou atirado para cima de um animal, que depois é lançado para o deserto, a fim de que os nossos pecados se sentissem afastados de nós, como o Oriente do Ocidente, até às profundezas dos mais fundos oceanos. E foi este o milagre que o Senhor Jesus operou em nossa vida. Propiciação. Deus é propício, Deus é favorável. O sangue de Jesus foi derramado para limpar, para lavar, para purificar os nossos pecados. 3 palavras, portanto, aqui nós podíamos destacar: tribunal, justiça, juízo, justificação. No tribunal divino, quando eu me apresentar diante do tribunal de Deus, Ele vai olhar para mim, vai olhar para Jesus.
Jesus dá-lhe sinal de que eu fui coberto pelo seu sangue e vai dizer: absolvido, justificado, salvo. Que bênção maravilhosa! Isto é justificação. É lavagem total dos meus pecados pela graça divina. E é justificação aos olhos de Deus. Jesus Cristo, com o seu sacrifício, pagou as penas que os meus pecados ofereciam. Pagou, cumpriu, honrou, satisfez a justiça divina e a sua santidade. Ele fez-se pecado por nós, para que nós fôssemos feitos o quê? A justiça de Deus. Sacrifício de que já falamos, escravidão. Certa altura, o apóstolo Paulo, entre os capítulos 5 e 8, ele fala muito de escravidão. Nós éramos servos. Essa palavra é demasiado débil na língua portuguesa para representar o sentido do texto original. Nós éramos escravos, nós fomos vendidos ao escravo, à escravidão. Quer dizer, nós vemos aí, lemos o capítulo 6 e ficamos com a sensação de que estamos na presença não de um conceito escravidão, escravatura, mas que estamos, ou melhor, em relação ao pecado, que estamos em presença de um conceito pecado, mas estamos na presença de um tirano que se chama pecado. O pecado é personificado pelo apóstolo Paulo. É colocado aí como encarnando uma pessoa. Esse tirano que se chama a encarnação pura, perfeita e completa do pecado. O diabo, Satanás, a antiga serpente. Esse tirano dominou o homem, escravizou, destruiu, destinou à desgraça, à miséria, à tragédia, não só emocional e mentalmente, mas espiritualmente e pela eternidade inteira afora. Queridos irmãos, esse tirano que é o pecado, para nos livrarmos dele, há uma solução: redenção, resgate. Deus nos resgatou da maldição da lei, para que fôssemos feitos servos, isto é, escravos, voluntariamente escravos. Quer dizer, totalmente sujeitos, voluntariamente e totalmente sujeitos ao Senhor Jesus, para conduzir até ao final o barco da nossa vida. Ora, queridos irmãos, terminando, os que aceitam este precioso dom da redenção, dom gratuito, dom precioso, dom imerecido, têm um futuro maravilhoso à sua espera. E eu queria deixar este convite aqui a alguém que ainda não foi confrontado com a realidade de se encontrar com Deus. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Mas olha para Jesus, não fiques com medo. Olha para Jesus. Ele está desejoso de te oferecer imerecidamente, graciosamente, a sua salvação. E depois inicia uma vida maravilhosa de bênção, em que tudo em ti é reconvertido e é reencaminhado no sentido da vida, no sentido da pureza, no sentido da verdade, no sentido da graça, no sentido da salvação eterna. Irmãs e irmãos, nenhuma outra religião ou ideologia neste mundo ousa sequer contar algo que se assemelhe a esta história tão simples, em que a redenção em Cristo é o seu centro. Deus fez-se humano como nós e pagou em Cristo um infinito preço para nos remir, para nos salvar pelos nossos pecados. E diz-nos o texto bíblico uma vez: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não nos admire, irmãos, se Jesus na cruz do Calvário clamou e disse: Deus meu, por que me desamparaste?
Como imaginam? Juntem os pecados da humanidade inteira, desde as origens em Adão até ao fim do mundo. Juntem tudo e vejam que espessura têm esses pecados. Quantas voltas essa espessura daria a volta à terra inteira? Quantas? Tão grossa, tão espessa era a grossura dos pecados da humanidade, que entre Deus e o seu Filho deixou de haver ligação por um tempo. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E porquê? As misericórdias do Senhor, diz o profeta, são a causa de nós não sermos o quê? Destruídos. Quer dizer, é tão grave que só a misericórdia divina se apresenta como causa de não sermos destruídos. E quando Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Bem, é uma maneira humana de comunicar, porque me desamparaste. Ele sentiu-se distante do Pai, ele sentiu-se sozinho, mas foi para isso que ele veio e foi para isso que se dispôs, para que chegasse o momento da verdade, em que ele se sentisse absolutamente só, carregando os pecados da humanidade inteira, para oferecer de graça, do alto daquela cruz, a vida eterna a todo pecador. Vinde a mim e alcançareis a vida eterna, e alcançareis descanso para as vossas almas. E é nisto que consiste, afinal, o supremo paradoxo do Evangelho. Como é possível ser eu um pecador e estar na presença de um Deus tão santo e tão puro, podendo receber de graça a vida eterna? Simplesmente por isto, crendo eu nele, confessando-o como meu Senhor e Salvador e abandonando-me totalmente, abandonando o meu destino aos seus cuidados, colocando a minha vida nas mãos dele. É esse o grande desafio que a palavra de Deus nos lança. O milagre da sua graça. Ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Igreja, procura ser, quando possível, esse instrumento de Deus em quem Cristo habita. Deixa-te usar e vai tão longe quanto Ele deseja. Não se cumpra em mim a minha vontade, mas sim a tua. E quanto milagre, quanto maravilha há para realizar na minha e na nossa vida enquanto estivermos aqui. E nunca é tarde demais. Irmãs e irmãos, demos esta alegria ao Senhor Jesus. Declaremos hoje na sua presença, Senhor, eu quero ser mais como Tu. E se alguém não tem Cristo ainda na vida, diga, Senhor Jesus, olha para mim, perdoa-me, cura-me, liberta-me, restaura-me, recebe-me no Teu seio, dá-me a vida eterna. E de imediato o Senhor Jesus vem ao nosso encontro e nos faz novas criaturas e seremos para sempre dele. Que assim seja, para a sua glória. Esta é a glória do Evangelho, esta é a glória da Igreja, esta é a mensagem que a Igreja do Senhor Jesus tem para transmitir agora e sempre enquanto estivermos aqui, a este mundo sem Deus e sem esperança. Amém.